Bom, vamos iniciar essa aula. É uma aula de reposição para a turma do segundo colegial a respeito de estatística. Tá? Seguindo o que a gente já havia visto em sala de aula a respeito das tabelas, organização de dados, gráficos, a próxima etapa da estatística são as medidas chamadas de medidas de posição central. São elas média, que é a média aritmética, mediana e moda. São as três medidas que a gente tem, os três M's aí, tá? Média, mediana e moda, que são as principais medidas de posição central desse conjunto que a gente tem. Peguei como, por exemplo, aqui, a análise de uma turma de estatística a respeito das alturas dos alunos e separados aí em sexo, tá? Então, ó, você percebe as medidas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alunos. Você tem 18 alunos aqui, na qual eles foram classificados em relação à sua altura e gênero, ok? 18 alunos. Bom, começando então as medidas de posição central que a gente tem, a primeira dessas medidas é a chamada então média aritmética, que vai explicar o comportamento, a tendência desses valores. Eles giram ao redor de qual valor da média aritmética, tá? Então vamos lá. A média aritmética. Existem dois modos de calcular essa média aritmética. Dois modos, tá? Um modo chamado de simples e a forma chamada de ponderada. Dois tipos então. Mas se eu pegar essa tabela que está aí e quiser calcular a média, a altura média na forma simples, posso fazer. Calcular a altura média na forma ponderada vai dar o mesmo resultado. Ok? Então vai dar a mesma coisa. Porém, é o seguinte, olha só, o que seria essa média, vamos representar por MA, a média aritmética, na forma simples, como que seria a obtenção desse valor aí, tá? Ela seria calculada assim, então, você iria pegar todas as medidas, 1,60 mais 1,69 mais, e assim por diante. Você pegaria todas as medidas até chegar na última delas observada, que é 1,88, somaria todos esses valores e iria dividir pela quantidade de valores, que é o tamanho dessa amostra que a gente tem, tá? Então, pega todos esses valores, soma e divide, então, pelo total. Esse total é igual a 18. São 18 alunos. Aí a gente obtém a chamada, então, média aritmética simples. Vamos fazer essa soma e dividir? Temos aqui que essa média aritmética será aproximadamente igual a 1,76, fazendo um arredondamento aí, tá? Aproximadamente igual a 1,76. É a nossa média aritmética, tá? Ela foi feita na forma simples, onde foram tomados todos os valores
somados e dividido pela quantidade, tá? A média aritmética na forma ponderada, ela vai devolver o mesmo valor, porém vai ser feito de uma forma diferente, porque a gente vai aproveitar os pesos, que são as chamadas repetições. Aqueles números que aparecem repetido, por exemplo, olha na tabela o número 1,75, essa altura. Ela aparece aqui várias vezes. Para que você vai ficar somando 1,75 mais 1,75? Você vai aproveitar as repetições. A média ponderada faz isso. Então, por exemplo, você vai pegar um número 1,60 uma vez, mais, e assim por diante. Ó, quando você chegar lá na frente, por exemplo, você vai pegar, ao invés de você pegar 1,75 mais 1,75, como foi feito no primeiro formato que está aqui em cima, somou todos os valores, a média ponderada, você vai pegar, por exemplo, o número 1,75 multiplicado pelo número de repetições deles, que aqui na tabela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos apresentam essa idade. E assim por diante, até chegar no último valor, que é 1,88 m, multiplicado por 1, porque é só um aluno que aparece com essa medida. E também dividido por 18, que é a quantidade de alunos. E o valor aproximado também vai ser o mesmo valor obtido ali no exemplo de cima. Tá? Então, aí, os dois modos de calcular a chamada, então, média aritmética, no formato simples e no formato ponderado, ok? Agora, a próxima medida de tendência central é a chamada mediana desse conjunto de dados. É a próxima medida que a gente tem, a mediana. A mediana, ela tem o seguinte problema. A mediana, ela é obtida, ela é determinada como sendo o termo de posição central de uma distribuição. Ordenada. Esse é a grande sacada aqui, ó, de efetuar o cálculo da mediana. Ela é um termo de posição central de uma distribuição ordenada, organizada. Se você der uma olhada aqui em cima, essa tabela, ó, os valores estão em ordem crescente? Então, eles já estão em ordem crescente. Então, esses valores já estão organizados, tá? E se eles já estão organizados, então, a gente pode obter, então, o valor da mediana. Como? Observando qual é o termo que está aí na posição central dessa distribuição. Qual é o termo que está na posição central dessa distribuição? Mas como que eu vou verificar isso aí? Vamos colocar um exemplo aqui primeiro? Ó, é o seguinte, se eu tivesse uma amostra assim, eu vou colocar pontinhos aqui para como se fossem os termos dessa amostra. Vou colocar 5 pontos. Vou chamar de x1 a posição de cada um. Então, x1 é o primeiro, x2 é o segundo, x3, x4 e x5. 5 termos completam essa minha amostra. Isso aqui é um chamado rol. O rol na estatística é a sequência dos termos ordenados, tem que estar em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz. Geralmente em ordem crescente, tá? Então a gente tem o seguinte, no caso, quando o número de termos é ímpar, como dessa minha amostra que eu coloquei com 5 termos, a mediana
é o termo de posição central. Quem é ele aqui? O terceiro termo. Ele está no centro da posição. A mediana, nesse caso, então, é o termo x3. É só observar o termo de posição central. Olha só como que eu obtenho esse 3 aqui. A minha amostra ali tem 5 termos. Você sempre vai aplicar essa regrinha aqui, ó. Pega a quantidade de termos. Se for ímpar, se minha amostra tiver uma quantidade ímpar, você pega a quantidade de termos mais 1 e divide por 2. Tá aí, ó, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 é igual a 3. Portanto, o terceiro termo é o termo mediano. Isso se a amostra tiver uma quantidade ímpar de termo. Agora, se o meu rol ele tiver uma quantidade par de termos, por exemplo, x1, x2, o x3, x4, x5 e x6, 6 termos. Então agora vai ser diferente, porque agora eu não tenho mais somente um termo na posição central, tá certo? Por quê? Porque minha amostra tem uma quantidade par. Mas quem que está no centro dessa distribuição? Quem? O x3 e o x4. Não só um, são dois. Não somente um termo, são dois termos na posição central. Você observa aí, está claro aí, questão de dividir a amostra ao meio. Antes do x3 tem 2, depois do x4 tem 2 termos. Então, se o número de termos dessa amostra é par, então a mediana ela será obtida, agora tem um pequeno cálculo para fazer, tirando a média aritmética dos dois termos de posição central. Então, você vai pegar o x3, o x4, vai somar e dividir por 2. Aí você tem o valor da mediana, tá certo? Pega os dois termos de posição central, soma e divide por 2. Galerinha, do mesmo jeito que a gente teve essa regrinha para a quantidade par, a gente tem essa regrinha aqui para a quantidade ímpar. Olha só, nossa amostra tem 6 termos. Olha como que você faz, tem 6 termos. Você vai pegar 6, vai dividir por 2, tá certo? E vai pegar o próximo termo, você vai somar 1. Então, olha só, pega 6 e divide por 2. Isso aqui dá 3. Soma 1, dá o quarto termo. Tá? Então, tá aí, ó. Então, a regra que a gente tem para escrever tipo essa regrinha ali de cima, então eu peguei o 6, que é a quantidade de termos, dividi por 2 e somei com o próximo termo, quer dizer, soma mais 1. Tá? Assim você tem 6 dividido por 2 é o terceiro termo, somando 1 você tem o quarto termo. São os dois termos de posição central. Vamos para essa nossa tabela lá em cima, ver quem que vai ser? Então, olha só, nessa sequência aqui, vamos fazer o cálculo aqui do lado da mediana. Vamos representar por ME, a mediana. Nessa distribuição, eu vou precisar de dois termos para tirar a média, para calcular a distribuição. Para calcular a mediana, né? Quais são esses dois termos centrais? São 18 números. Portanto, 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu vou procurar quem é o nono termo, quem é o próximo, o 10º termo. Só esses dois? Sim. E tirar a média aritmética entre eles. Do nono com o 10º termo, tirou a média aritmética. Agora é só contar, mas observa que todos os valores já estão em ordem. Se tivesse tudo bagunçado, você teria que ter o trabalho de colocar em ordem, tá? Então é só procurar, ó, x1, x2, x3, assim por diante, x4, x5, x6, 7, 8 e 9. Olha eles aqui, ó, x9, x10.
assim por diante, até chegar ao x18. Pronto, tá? Portanto, a mediana vai ser 1,75 mais. Eu vou tirar a média aritmética de dois termos iguais, vai dar ele próprio, tá? Mais 1,75 dividido por 2. Isso aqui vai dar próprio 1,75. Vocês observam o seguinte, essa distribuição ela está bastante normal, muito homogênea, ela está boa, porque a média aritmética deu 1,758, se eu não me engano, a gente que arredondou para 1,76. A mediana deu 1,75. Os valores estão caminhando próximos. Isso é uma boa distribuição. E você vai ver que a moda também vai ficar próximo. Moda é o terceiro M importante que a gente tem das medidas de posição central. E é uma das mais fáceis para a gente determinar. Moda. O que é moda? Aquilo que você está usando que não está na moda, você está usando o que está na moda porque está usando mais. Então, moda nada mais é do que o termo de maior, essa é a palavra-chave, ó, maior frequência na distribuição. O termo de maior frequência na distribuição, ok? Tem fórmula, alguma coisa para aplicar? Não. Você vai lá na distribuição e procura qual o termo que mais repete nessa distribuição. Ele vai ser a moda. Vamos representar por MO o valor da moda e nesse caso aqui dá para perceber claramente que o valor que mais repete, observando, por exemplo, uma forma de você verificar isso aí é você colocar isso, às vezes, numa tabela mais organizada, uma tabela mais, não é organizada a palavra, uma tabela mais enxuta, que te mostra as ocorrências de cada valor, tá? Então, por exemplo, imagina que, olha só, antes de responder isso aqui da moda, imagina que eu pegue essa tabela e coloque essa tabela de uma forma assim, ó, tá? Colocando as ocorrências de cada um dos valores. Olha só, o número 1,60 uma vez, 1,69, quer dizer, eu coloquei as quantidades de ocorrências de cada um. Olha um número 1,75 aparecendo 5 vezes, alguns apareceram 2 vezes, mas então a gente tem aqui que a moda é igual a 1,75, tá? 1,75 é o nosso valor da moda, é simplesmente o valor com maior ocorrência. Como só tem essa moda, como só tem ela, nós dizemos que essa amostra aqui, ela é unimodal. Ela apresenta só uma moda. Ué, mas pode ter mais do que uma moda? Sim. Imagina o seguinte, ó, imagina que não tenha esse 1,75. Se não tem esse 1,75, você observa que, ó, eu tenho a maior parte dos números aparecem uma vez, mas o 1,73 aparece duas e o número 1,82 aparece duas. Neste caso, a gente diz que a nossa amostra é bimodal. E quem é a moda? 1,73 m e 1,82 m. Você tem dois valores para moda. Mas somo, faço alguma coisa? Não, nada. Tá certo? Você vai ter os dois valores. Tá? Então, se tiver duas modas é bimodal, se tiver mais do que duas, a gente chama de polimodal. E se não tiver moda, é chamada de amodal. Uma distribuição amodal. Tá? Quando não há moda, quando não tem um termo que mais repete, aí ela é dita então amodal. Mas nesse caso aqui está feito aí a média, a mediana e a moda. Galera, dê uma olhada direitinho, estudem isso aí com carinho, vocês vão precisar disso aí
do valor da média, o valor da mediana e o valor da moda para a nossa avaliação periódica que encerra essa semana na sexta-feira, tá certo? Então assista com carinho a aula, com bastante atenção e façam a prova. Obrigado, valeu!